Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo exercícios de capacitores em circuitos elétricos. Eu vou fazer agora a seguinte questão. Dois capacitores de capacitâncias 8 microfarad e 4 microfarad são carregados separadamente quando submetidos a uma mesma DDP, ΔVI, fornecidos por uma bateria. Os capacitores são desconectados da bateria e suas placas são em seguida reconectadas, porém com polaridades invertidas conforme a figura adiante. Nesse contexto, a diferença de potencial, ΔVF, a qual ficam submetidos esses capacitores quando as chaves são fechadas, está corretamente expressas em termos de ΔVI por... Então, nessa questão, a gente tem que ter algumas observações importantes. A primeira seria em relação às capacitâncias. Note que a capacitância de 1 é o dobro da capacitância de 2, certo? Outra coisa que é importante é o seguinte: os capacitores, primeiro, eles estão carregando e eles têm uma DDP de ΔVI, certo? Depois que eles foram carregados, eles foram desconectados da bateria e reconectados com os seus polos invertidos. Então, aqui nessa situação, eu vou ter o quê? Um gerador e um receptor. Tá? Então, um capacitor vai virar gerador e o outro vai virar receptor. E nessa situação, ele quer saber qual é a relação entre ΔVF e ΔVI. Então, nesse problema, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado com o que a gente vai fazer. Veja bem, eu vou fazer por partes. A primeira coisa, eu vou fazer assim. Quando os capacitores estão carregando, tá? Eu posso dizer, então, que a quantidade de carga, tá? Vai ser o quê? De Q1, por exemplo, vai ser a capacitância 1 vezes ΔVI. E para o meu capacitor 2, vai ser o quê? Capacitância 2 vezes ΔVI. E isso aqui é quando os capacitores estão carregando, beleza? Agora presta atenção, se está mudando apenas o capacitor e a capacitância de 1 é o dobro da capacitância de 2, a gente pode escrever aqui que a carga de 1 vai ser o dobro da carga de 2, certo? Se esse cara aqui é verdadeiro, esse aqui também é verdadeiro, certo? Aí, o que acontece? Quando eles foram ligados aqui, como a capacitância, né, a quantidade de carga de 1 é maior que a quantidade de carga de 2, eu posso dizer que o C1 ele vai ser o meu gerador aqui e esse aqui vai ser o meu receptor. Entendeu? Porque se o C1 tem maior carga, ele vira gerador. E o C2 ele vai ser o receptor, que ele vai ter menor carga, né? Até porque eles vão se equilibrar depois de um determinado tempo. Então, a gente pode dizer o seguinte, que nessa situação, tá, vai acontecer o quê? Que com os capacitores carregados, a gente pode assumir que a quantidade de carga de 1 depois de carregado vai ser o quê? C1 vezes o ΔV final. E para o Q2 vai ser igual a quem? C2 ΔV final. Como a gente pode dizer que a quantidade de carga dos capacitores vão se conservar, né? A gente pode dizer então que o Q de carregando vai ser igual à quantidade de carga deles carregados. Então, substituindo aqui, eu posso dizer que vai ficar assim, ó, Q1
menos Q2, porque depois que eles carregaram, eles têm as cargas diferentes, vai ser igual a Q1 carregado mais Q2 carregado. Se a gente pegar e substituir aqui, a gente vai ter o quê? C1 delta VI menos C2 delta VI. Vai ser igual a C1 delta VF mais C2 delta VF, certo? Mas aqui, quando ele estava carregando, a gente pode dizer o quê? Que o C1, que a gente escreveu aqui, ó, o C1 ele não é igual a 2C2, então aqui eu vou substituir, vai ficar assim, ó, 2C2 delta VI menos C2 delta VI vai ser igual a quem? Esse cara aqui eu também posso substituir, não posso? Então, ó, aqui também eu vou fazer o quê? Que o C1, né, ó, o C1 é igual a 2C2. Então, vai ficar o quê? 2C2 delta V final mais C2 delta V final. Aqui vai ficar assim, 2 menos 1 vai dar C2 delta VI, que é igual a 2 mais 1 vai ficar 3C2 delta V final. Como eu tenho C2 aqui e C2 aqui, eu posso cortar. E como ele quer delta final sobre delta inicial, vai ficar assim, ó, delta final vai ser igual ao delta VI, né? Aqui, ó, delta V final, vai ser delta VI divididos por 3. Delta V final é igual a delta I sobre 3, vai estar na letra A a resposta, beleza?